Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre com comunhão e assim perceber. Oi, meus queridos, muito bom dia, muito boa tarde, na verdade, já passa no meio-dia, viu? Hoje nós vamos falar de uma boa refeição, um almoço bem gostoso, como aqueles que a gente tem aqui na casa da vovó, não é? Que tal? Eu creio que vai ser um assunto interessante. Nós vamos mudar um pouco também a forma de apresentar o nosso estudo, né? Normalmente a gente lê o texto e depois fala sobre ele, ou vice-versa, mas eu quero convidar o Caio hoje, o neto mais velho entre os homens, para ele ler o texto de Lucas, que Lucas escreve para Teófilo, e que está registrado ali no capítulo 14 deste evangelho, ok? A nossa ideia é observar o texto que o Caio vai ler, interpretar e fazer a aplicação, conforme eu já falei em outros vídeos, né? Nós vamos observar o texto lido, vamos interpretá-lo conforme nós sabemos e tentar aplicá-lo para as nossas vidas, tentar aplicar aquilo que a gente aprendeu, ok? Eu farei isso dividindo a leitura do Caio em 3 partes. Ele vai ler um texto relativamente longo e eu vou dividir em 3 partes e aí vamos fazer alguns comentários depois de cada uma dessas partes. Vamos lá, Caio. Pode começar, ok? Claquete. Jesus cura no sábado. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com um corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair no buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Muito bem, aqui nós vemos Jesus sendo convidado para uma refeição na casa de um líder dos fariseus, gente importante, certo? E era dia de sábado. E, como vocês sabem, o sábado é separado pelos judeus para o descanso e atividades religiosas tão somente. Não se devia fazer qualquer outra atividade nesse dia. Parece, por outro lado, que o convite para comer pão, exatamente no sábado, tinha uma segunda intenção para com Jesus, que era observado de perto pelos fariseus já há algum tempo, que queriam pegá-lo em um deslize. Bem, o texto nos informa que estava presente na festa um homem hidrópico. O que é um homem hidrópico? É um homem com barriga d'água, não é? Ou seja, é um sujeito que tinha aquela deformação física. Podia ser um parente ou amigo do dono da casa, né? Não se espera que um homem assim nessas condições fosse aparecer ali no jantar, né? Na ceia. Não, devia ser alguém conhecido. E também não parece ser alguém que estava ali procurando um milagre em primeira mão. Simplesmente a Bíblia registra que estava presente um homem com barriga d'água. Jesus pergunta provocativamente se era lícito curar naquele dia, sábado. Não houve resposta. Jesus tomou a frente e curou o homem doente, sem mesmo que ele pedisse qualquer coisa. Perceberam? O homem não estava ali com essa intenção. Jesus toma a frente e cura o homem. E faz esse milagre no sábado. Feita a observação do texto, isso que acabamos de comentar,
E após algumas interpretações, que a gente também pode fazer, a pergunta que resta é a seguinte: o que é que aprendemos com esse texto hoje e como é que nós podemos usar os ensinamentos nos dias de hoje? Bem, nós aprendemos que, como Jesus, não podemos fazer acepção de pessoas. Percebam que ele vinha relacionando-se com todos os tipos de pessoas. Jesus não fazia acepção de pessoas, ele se relacionou com todos, com homens, com mulheres, homens bons, homens maus, cobradores de impostos, que eram considerados traidores do povo judeu, religiosos conservadores, como os fariseus, ele estava na casa de um fariseu, teólogos, como os doutores da lei, revolucionários, como um de seus discípulos, prostitutas e outros excluídos da sociedade, como cegos, aleijados, leprosos, né? Enfim, aqui, nesse relato, eles se relacionam com religiosos fariseus. Provavelmente outros religiosos estavam ali, nesse banquete, nessa ceia. E pessoas que eram de uma classe social dominante, né? Eram os que mandavam ali, que dominavam, enfim, essa área da religiosidade muito comum entre os judeus. A lição que fica é impactante. Hoje, como temos agido em relação aos marginalizados, principalmente aqueles que não são do nosso relacionamento diário, mas e com relação aos nossos amigos? Gente mais importante para nós, gente que nós amamos, como é que nós temos agido em relação a essas pessoas e em relação à palavra de Deus, né? Essa é uma pergunta que fica. A outra lição é que Jesus fazia o bem onde quer que ele estivesse. Ele buscava essa oportunidade de ensinar e curar, mesmo quando não era convidado para fazer isso, né? Nessa leitura nós vemos que o homem hidrópico não pediu nada, ele simplesmente estava ali, ele não pediu para ser curado, nem sequer ele fora apresentado ao Senhor. Jesus Cristo não sabia exatamente quem era ele por apresentação, não é verdade? Mas Jesus o curou. Jesus sabe, meus queridos, dos nossos dramas, ele nos conhece, sabe dos nossos sofrimentos e demonstra aqui que está disposto a ajudar quem quer que seja ele solicitado a isso ou não, né? Nós observamos também que os opositores costumeiros de Jesus, ou seja, os fariseus, não tiveram argumentos para impedi-lo de curar no sábado e não o questionaram quando o milagre aconteceu. Eles observavam Jesus Cristo atentamente, mas ficaram quietinhos, se calaram. Creio que esta é uma lição, sendo uma mensagem de coragem, para não temermos em fazer o bem. Ir em frente é necessário. Bem, eu creio que esta é uma primeira lição que recebemos nesse jantar. Outras lições virão, né? Nós vamos aproveitar então a presença do Caio aqui. Nós usamos um pequeno texto que ele leu, mas ele vai ler um texto bem grande. Ele vai ler um texto bem grande, não, ele já leu um texto bem grande. E nós vamos aproveitar aqui para os próximos capítulos desta emocionante série Net Bible. Ok? Vamos lá. Tchau, tchau, gente boa. Até a próxima. Nada Não existe nada melhor do que ser amado.